Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos embora para a aula de revisão desse bimestre. Vamos relembrar aqui que a gente viu nesse bimestre que é de importante a gente saber, tá? Primeira coisa que a gente precisa relembrar é a ideia do pleonasmo. O pleonasmo, quando a gente tem uma mesma ideia sendo repetida, aí ocorre o pleonasmo. Essa repetição dessa mesma ideia é chamada de redundância. Como assim? Vamos lá para o exemplo. Quando fala descer para baixo. Bom, se a gente já fala descer, a ideia que a gente tem é que a pessoa vai automaticamente ir para baixo. Então não precisa essa repetição de ideia nessa mesma expressão. Aí ocorre o que? Uma redundância. E isso é considerado um pleonasmo. Outro exemplo, subir para cima. Se você sobe automaticamente, você já tem a ideia de que você está indo para cima. Não precisa haver essa repetição de ideia. Então, aí quando a gente tem essa redundância, repetição de ideia, é chamado de pleonasmo, tá? Encarar o problema de frente. Outro pleonasmo. Se você encara, você já está encarando de frente. Não precisa repetir a ideia de encarar de frente, ok? Então, ocorre um pleonasmo por conta dessa razão. E o pleonasmo vai se dividir em dois tipos. O considerado pleonasmo vicioso, onde a gente vai considerar erro, porque não há uma intenção, a pessoa apenas errou na hora de escrever, tá? Não há uma intenção do autor na hora de escrever, ele errou. Exemplo, olha aí o que nós temos aí num cartaz, gelo gelado. Qual é a necessidade de a gente botar gelo gelado? Se é gelo, automaticamente já é gelado. A pessoa aqui não teve intenção nenhuma de fazer isso. Ela errou. Por conta de ser um erro, é chamado de pleonasmo vicioso. A mesma coisa, viver a vida, subir para cima, descer para baixo. Elo de ligação, se já é um elo, já está ocorrendo uma ligação. Então, elo de ligação é um erro, é o pleonasmo vicioso. Estrelas do céu, se é uma estrela, automaticamente ela é do céu. Então, erro, pleonasmo vicioso, tá? Viúva do falecido. Se a pessoa é viúva, ela é viúva de alguém que já morreu. Então você não precisa repetir essa ideia. Viúva do falecido. Não há intenção, é configurado apenas erro, pleonasmo vicioso. Então toda vez que o pleonasmo for sem intenção e for ideia de erro, é chamado de pleonasmo vicioso. Diferente do pleonasmo vicioso, nós temos o pleonasmo literário. Aqui é uma intenção do autor repetir essa ideia. Ele é uma intencional, ele fez isso por intenção. É ocorrido mais na literatura, nos textos literários, que são os textos que a gente estuda, o poema, crônica, enfim. Nesses textos, quando o autor tem a intenção direta de repetir uma ideia, de enfatizar uma ideia, a repetição de ideia é chamada de enfatização dessa ideia, tá? Aí é chamado pleonasmo literário. Exemplo, ó. Vamos ver aqui uns exemplos. Vou pegar um aqui, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, o mar já é salgado. Então, qual foi a intenção do autor aqui? Enfatizar essa ideia do mar ser salgado. Portanto, que ele repete depois, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Você percebe automaticamente aqui uma enfatização da ideia do sal do mar, para constituir o poema que ele quer escrever. Por essa razão, o pleonasmo é considerado literário. Ó, o cadáver de um defunto morto que já faleceu, de Roberto Gomes Bolanhos. Essa ideia aqui também é uma necessidade de enfatização. Por isso que ele repete, o cadáver do defunto morto que faleceu. Você percebe a intenção dele de fazer isso. E é na construção de um texto literário. Por conta disso, é um pleonasmo literário, não é considerado erro, e sim uma intenção do discurso. Ó, e ri meu riso. A continuação desse poema é o seguinte: e ri meu riso e chorar meu pranto. Você percebe aqui que o autor Vinícius de Moraes, quando quis escrever esse verso, e ri meu riso,
A ideia não é passar rir qualquer riso, é o riso do eu lírico. Então há uma necessidade de enfatizar essa ideia do rir, o riso da pessoa tem que ser o riso do eu lírico. Por isso que ele escreveu Ri Meu Riso. Então, quando você tem a intenção de refazer a enfatização, a repetição da mesma ideia, o pleonasmo é considerado literário e não erro, tá? Diferente do pleonasmo vicioso. Então, entendido isso, a gente pode seguir que a gente viu também nesse bimestre a crônica argumentativa. Crônica a gente já estudou, ok? A gente já estudou, a gente já sabe que é um gênero textual da árvore do texto narrativo, que vai narrar cenas coisas do cotidiano, vai falar sobre assuntos do cotidiano, que foi inventado pelos jornalistas, certo? Que tem um espaço, que tem poucos personagens, que ocorrem apenas em um tempo, então uma narrativa não muito grande, ela é curta, só que a ideia é de narrar cenas do cotidiano, tá? Agora, a crônica argumentativa é uma crônica que tem essa característica de crônica, entretanto defende uma opinião a respeito daquela cena do cotidiano. Por essa razão, na crônica argumentativa vai se criar estratégias de argumentação, que a gente estudou as estratégias argumentativas quando a gente estudou o artigo de opinião, para defender essa opinião do autor. Ponto. O que a gente tem que ter noção na crônica argumentativa? A partir da noção da cena do cotidiano, da narração da cena do cotidiano, o autor vai defender um ponto de vista. Por essa razão, ele cria estratégias argumentativas. Quais são as características da crônica argumentativa? Texto escrito em primeira pessoa, linguagem subjetiva, impressões pessoais do autor, tá? Apresenta a opinião do cronista sobre o assunto do cotidiano que ele está narrando, predomínio da linguagem subjetiva, já que tem verbos e pronomes na primeira pessoa, e estratégia de argumentação na hora de defender essa opinião. Essa é a crônica argumentativa, tá? Seguindo aí, que a gente viu também nesse bimestre, a gente chegou a ver os operadores argumentativos, que são aqueles conectivos, aquelas conjunções que nos auxiliam na hora de conectar, na hora de costurar as ideias, ligar as ideias que a gente tem ao longo do texto, principalmente os textos argumentativos, na qual a gente utiliza argumentos para defender alguma ideia. Aí a gente tem que identificar operadores que somam argumentos. Se eu quero somar dois argumentos, aí eu tenho alguns conectivos para ligar eles. Exemplo, e, também, ainda, não só, mas também, além de, além disso e aliás. Vamos ali no exemplo. No primeiro exemplo, além de ser muito inteligente, é ótimo aluno. O que eu estou fazendo aí? Apenas eu estou somando o argumento, a ideia de ser muito inteligente e de ser ótimo aluno. Então, utilizei o conectivo além de para fazer essa soma dessas duas ideias. Vamos para o exemplo 2. Não só precisa ler, mas também precisa compreender o texto. A mesma coisa, eu estou somando uma ideia de ler e compreender o texto através do conectivo, não só, mas também. Vamos seguindo. Aí nós temos os operadores que indicam posição, que são ideias contrárias. Quais são eles? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que e apesar de. Exemplo, Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. Vamos ver se é uma oposição de ideia. Se Gabriel fez um bom trabalho, qual é a ideia que a gente pode gerar? Que ele vai ser aprovado, mas não foi isso que ocorreu com Gabriel. Então houve aí uma quebra de expectativa, uma oposição de ideia. Então, por essa razão, a gente utiliza esses conectivos de quebra de expectativa, de oposição de ideia. Beleza? Seguindo. Também nós temos operadores argumentativos que vão indicar uma causa ou indicam uma explicação. Quais são eles? Por que, já que, pois, por causa de. Estou triste, pois não fui bem na prova. Vê se não está dando uma explicação de estar triste. Vê se não está apontando uma causa também de estar triste. Então, esses conectivos apontam uma causa ou uma explicação sobre a ideia que foi falada anteriormente, ok? Vamos seguindo e nós vamos ter agora
Os conectivos, os operadores que vão indicar uma conclusão. Quais são eles? Portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. São conectivos que indicam uma conclusão de uma ideia. Vamos lá. João tira notas baixas e trata mal os professores. Portanto, não é bom aluno. Vamos ver? Se o João tira notas baixas e ele trata mal os professores, só temos uma conclusão que pode chegar, que ele não é bom aluno. E quem está transferindo essa ideia de conclusão? O conectivo portanto. Aí eu posso botar por conseguinte, logo, consequentemente, tranquilamente, sem problema nenhum, que vai dar a mesma ideia de conclusão, ok? Pessoal, então foi essa nossa revisão. A gente chega ao fim da aula de revisão, estudem e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.